Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Eu vou dar o meu parecer, né? Segundo o que eu entendo ou compreendo do que eu já examinei, né, nas Escrituras. Tem determinados assuntos, há divergências, né? Mas a minha opinião, no caso aí, eu vou dar para você aí, é segundo o que eu creio. No que diz respeito, ou melhor, eu poderia dar um cronograma para você do que eu creio do que virá, do que sucederá daqui para frente. A princípio, pegando como base essa situação atual inusitada, né, que está o mundo hoje, onde o mundo parou, não em razão de armamentos nucleares, biológicos, químicos, não. Um simples vírus que tem ceifado e ceifou a vida de muitas pessoas. E o mundo, em razão disso, ficou de joelhos, vamos assim dizer, se debruçou. A situação é inusitada, pela coisa que não se tem conhecimento, não se teve conhecimento que tivesse acontecido isso já há algum tempo. Mas aconteceu. Está aí a situação. Então, analisando essa situação atual, como eu acredito e vejo que já seja até o princípio das dores, como diz as Escrituras, né, como Cristo falou, eu vejo essa situação tomando como base Joel 2, versículo 1, 2, onde lá está escrito: tocai a trombeta no meu monte Sião e alertai o povo, os homens, os moradores da terra, porque perto está o Senhor. Dias de trevas, de densas nuvens sobrevirão ao mundo. Então, o momento, acredito que seja o momento da igreja, eu não digo da igreja estar orando, mas da igreja, dos cristãos estarem partindo para alertar o povo do que há de vir no mundo, mostrando nas Escrituras. Pestes, é o cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 8, é os 7 selos de Apocalipse capítulo 6, é o cálice de Apocalipse, 7 cálices de Apocalipse, taças de Apocalipse. Eu fiz um estudo paralelo sobre os selos, os cavalos, as trombetas e as taças. E é o que sobrevirá ao mundo. Então a igreja hoje não tem que estar nem orando, é alertando, tocando a trombeta por toda parte e anunciando que ninguém espere coisas melhores daqui para frente não, mas que coisas piores sobrevirão ao mundo. E outra coisa, não só proclamar ao povo que coisas piores virão ao mundo, mas anunciar ao povo que tem um escape para sair, se livrar desse tempo que há de vir. Ou em outras palavras, tempo em que, como disse Jesus, Lucas capítulo 21, versículo 25 a seguir, 25 ao 28. Tempos em que as potências dos céus vão ser abaladas, as virtudes dos céus vão ser abaladas, gravidade, a órbita da Terra provavelmente vai sair da sua normalidade, porque lá no livro de Isaías capítulo 24 a seguir, menciona que a Terra irá cambalear como um bêbado. E esse cambalear como um bêbado, como um ébrio, significa que o planeta vai cambalear, vai balançar. E imagine aí num copo de água cheio de água. Se você balançar ele, você vai ver que a água vai cair. Então os mares vão ser afetados com essa situação. A terra vai cambalear e vai ocasionar grandes tsunamis no mundo todo. Então as potências do céu vão ser abaladas. Na terra também ocorrerá pestes, fome, o cavalo amarelo de Apocalipse, carestia, guerra, né, os homens se matando uns aos outros, e pragas virão nesse tempo. Nós, a igreja, tem que também mostrar que tem um escape para não passar por esse período. E esse escape se chama Jesus. Tá entendendo? Veja bem, eu acredito que isso não vai tardar, não demora não. Não demora não, porque do jeito que as profecias estão se cumprindo, a próxima profecia a se cumprir de grande vulto vai ser o arrebatamento da igreja. Jesus falou quando é que ele vai voltar. Lucas 17, versículo 26
ao 30. Jesus aí ele fala quando é que ele vai voltar. O que ele não fala é o dia e a hora, mas ele fala quando ele vai voltar. Ele vai voltar nos dias ou no tempo em que o mundo estiver vivendo como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Vai ser o tempo que Jesus vai voltar. Ele mesmo diz, assim como foi naqueles dias de Noé, naqueles dias de Ló, assim será no dia em que o Filho do Homem vai se manifestar. Essa manifestação de Jesus, nós sabemos que ela vai ocorrer duas vezes. A primeira vai ser invisível, que é a de Lucas 17, 26 ao 30. Ou seja, vai ser a do arrebatamento. Jesus vai chegar a estar no espaço e vai ordenar o toque da trombeta, e aqueles que estiverem vivos na terra serão transformados num instante, num abrir e fechar de olhos. Serão transformados seus corpos e subirão, como Jesus subiu lá no Monte das Oliveiras, subirão a encontrar com ele lá nos ares. E os que morreram desde Adão até o momento do arrebatamento vão ressuscitar e vão também subir e encontrar com o Senhor nos ares. Essa será a primeira ressurreição, na qual ocorrerá o arrebatamento e todos encontrarão com Jesus nos ares. Essa será a primeira vinda, invisível. Lucas 17, 26 ao 30. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. 2 no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão moendo no campo, e uma será levada, outra será deixado. Vai ser o momento do arrebatamento. Lá no capítulo 21 do mesmo livro de Lucas, aí Jesus já fala a respeito da segunda vinda. A segunda vinda, onde está lá bem claro, todo olho o verá. Então, será a segunda vinda, onde o Senhor virá com os santos anjos, com os santos e os anjos, para instituir o reino dele aqui na terra. Prender, acabar com o governo do anticristo e da besta, e do falso profeta. Esta é a cronologia bíblica. Ou seja, no momento que vir a ocorrer o arrebatamento, ocorrerá antes do surgimento do anticristo, ou antes que o anticristo assuma o governo, creio eu, governo esse que ele vai assumir num momento em que o mundo vai estar clamando por alguém para que possa governar o mundo. O anticristo, acredito eu, vai surgir no mundo, aclamado pelo mundo, quando o mundo estiver num caos. Caos político, caos econômico, quebradeira geral no mundo, porque o mundo está globalizado. É quando então os homens vão procurar alguém para governar o mundo. Nesse clima de caos que o mundo vai ficar, que vai aparecer esse que com a mente de Satanás vai assumir o cargo de governante mundial. Vai intentar e vai se impor como governante mundial. E isto vai ocorrer depois que a igreja foi levada, foi arrebatada. Apocalipse 3:10. O Senhor guardará, livrará o seu povo da hora ou do tempo de grande provação que virá no mundo. E como disse Jesus em Lucas 17, 26, o Senhor Jesus mesmo mostrou ali que ele vai arrebatar o seu povo, a igreja, para não passar por esse período de grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Aqueles que dizem que a igreja ainda vai passar um pedaço da tribulação, não vai passar nada. Lucas 17, 26 a 30, Jesus deixa claro isso. Ou seja, como? Lá está escrito, como foi nos dias de Noé, tal, comiam, bebiam, casavam, davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, a arca foi fechada, aí o couro comeu, aí começou a descer chuva. Mas antes de Noé entrar na arca, Deus não mandou juízo. Como também nos dias de Ló, mesmo Jesus fala aí nos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra. Quando Ló saiu da cidade, aí então o couro comeu. Desceu fogo e saraiva do céu e queimou, incendiou aquela cidade que até hoje procuram saber direito onde é que ficava Sodoma e Gomorra e não sabem afirmar direito. Mas só depois que Deus tirou Ló da cidade. Os próprios anjos falaram lá, Gênesis capítulo 19. Os anjos disseram a Ló, vai e dize a seus futuros genros, aos seus conhecidos, para que saiam da cidade. Os anjos ainda
ainda mandaram avisar, alertar, Ló alertar eles, para que eles saíssem da cidade juntamente com eles. Porque eles, os anjos, eles disseram, nós não podemos destruir esta cidade enquanto não tirar vocês daqui. Quando os anjos tiraram Ló da cidade, aqueles não saíram porque não acreditaram em Ló, aí quando os anjos tiraram ele de lá, o fogo do céu desceu e o juízo de Deus aconteceu. Então é aí onde Jesus fala também. Assim também vai ser quando o Filho do Homem se manifestar. O Senhor vai tirar primeiro a sua igreja para não passar por esse período. Lá no livro de Enoque, a gente tem um versículo lá no livro de Enoque que é dito que no ano que aconteceu o dilúvio, Deus recolheu as almas através da morte natural. Deus recolheu aqueles que ainda perseveravam na fé dele para que não viesse passar pelo dilúvio. No ano que ia acontecer o dilúvio, Deus recolheu aqueles justos para eles não passarem pelo dilúvio. Só depois, então, que Noé entrou com a família na arca e tudo, é que veio o dilúvio. Então, assim, da mesma forma, ou melhor, de uma forma mais tremenda, vai acontecer. Deus não vai recolher, através da morte natural, os crentes que estiverem vivos, para não passar a tribulação por esse período do anticristo, mas Deus vai arrebatar vivo, como arrebatou Elias, como arrebatou Enoque. Deus vai arrebatar vivos. Ninguém não vai passar a preceder a morte, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, onde Paulo diz que nós não precederemos aos que morrem, porque num momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Então, vai ser algo muito mais tremendo. É o que eu creio. O anticristo vai surgir, a igreja já foi elevada, já foi arrebatada. Os juízos de Deus vão acontecer, principalmente depois de 3 anos e meio que ele estiver no governo, onde todo mundo vai pensar que está tudo em paz, mas a Bíblia fala que essa paz vai ser aparente, enganosa, porque na metade desse governo, em 3 anos e meio, Deus vai mandar trevas sobre o reinado dele. É essa cronologia aí que eu acredito que vai suceder.